Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora, irmãos, à parte do culto, que é assim considerada o ápice do culto, o momento áureo, aquele onde nós chegamos diante do monte e onde Deus há de falar com a sua igreja. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, o Evangelho que estamos expondo de forma seguida, de forma sequencial. Estamos chegando já ao final desse Evangelho, quase um ano inteiro pregando o Evangelho de Marcos. Gostaria de convidá-los a abrirem no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 29 até o versículo de número 41. Na verdade, a nossa leitura ela será do versículo 22 até o versículo de número 41, mas iremos expor nessa noite dos versículos 29 até o versículo de número 41. Faremos a leitura a partir do versículo 22, mas a nossa exposição será a partir do versículo de número 29. Todos acharam? Diz assim: a santa, inerrante, autoritativa palavra de Deus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim espiara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor a sua graça, iluminação, a sua bênção sobre essa passagem, para que Ele, por meio dela, fale ao nosso coração. Oremos ao Senhor nesse momento. Santo Deus,
e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus que é fogo consumidor, terrível em santidade e em poder, em glória e majestade. Aqui, ó Deus, se faz presente o teu povo, a quem o Senhor trouxe, ó Pai, para que ouvisse a tua voz, para que ouvisse as tuas palavras, para que ouvissem a repreensão, a exortação e o comissionamento do Senhor para as suas vidas. Ó Deus, pedimos a Ti nesse momento, pela Tua graça e misericórdia, a fim de que essa passagem, ó Deus, possa ser esclarecida diante de nós, para que possamos ouvir o Senhor falar por meio dela aos nossos corações. É bem verdade, Senhor Deus, que nenhum de nós aqui que se faz presente somos dignos ou merecedores de que o Senhor se volte para nós favoravelmente e comunique a Tua vontade, e fale ao nosso coração, ou até mesmo nos abençoe. Não somos dignos, ó Deus, nenhum de nós, de merecer qualquer benefício da Tua parte. Como podemos ver na nossa própria natureza, somos duros de coração e tardos para crer em tudo o que diz as Escrituras e conformar a nossa vida com todos os Teus preceitos. Mas, Senhor, se Tu considerar as nossas iniquidades, quem de nós poderia subsistir? Quem, Senhor, poderia ser chamado por Teu povo, se assim o Senhor julgasse cada um de nós? Por isso é que suplicamos a Tua misericórdia, por isso é que suplicamos a Tua compaixão sobre as nossas almas, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, falar conosco essa noite. Prepara o nosso coração, Senhor, prepara a nossa alma, os nossos ouvidos, e que possamos estar receptivos à palavra do Senhor. E abençoa a mim também, Senhor Deus, a quem o Senhor chamou, para que pudesse pregar, e me deu a responsabilidade de ser fiel ao que o Senhor registrou pela caneta, pela pena do Teu servo Marcos, e que eu possa, Deus, ser achado fiel, tanto na exposição, como na aplicação da Tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, nos meus pecados, na minha muita insignificância, que apesar de mim, apesar de todos os meus defeitos e imperfeições, que Tu possas, Senhor, fazer a Tua voz ser conhecida em todos os cantos da terra. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A morte, meus irmãos, ela certamente é algo que impressiona qualquer pessoa. Certamente a morte, ela não é algo natural ao coração de qualquer pessoa que presencia ela acontecer diante dos seus olhos. Certamente por conta dos efeitos que ela causam em nosso coração. A verdade é que o ser humano, ele não foi projetado e nem criado por Deus para experimentar a morte. No entanto, uma vez que ela entrou no mundo, ela é causa máxima da nossa estranheza, é a causa máxima da nossa indignação. E isso por conta de alguns efeitos que ela causa em nosso coração e em nossa alma. A começar, podemos dizer assim, pelo clima que ela cria no ambiente onde ela chegou, pelas impressões que ela deixa na atmosfera. Certamente você já deve ter ido em algum velório e percebido o quão triste e quanto o cenário daquele local é cinzento, frio e gélido. Nós olhamos para o caixão, olhamos um corpo ali deitado, frio, pálido, sem sequer dar um sinal vital nos seus membros. Isso porque a morte, ela causa em nós certa estranheza, e olharmos aquele fato, de fato causa perplexidade em cada um de nós. Mas não é apenas isso, os efeitos que a morte causa em nós. Muitas das vezes, um dos efeitos fortes que a morte causa em nosso coração é o sentimento de dúvida que ela traz encarregado nela.
Nós não sabemos para onde a pessoa, o que é que está passando com aquela pessoa que foi alvo da morte, o que é que está acontecendo com ela, onde ela está nesse momento. Certamente a morte causa estranheza, dúvida e um sentimento de inquietação em nosso coração quando nos deparamos com ela. E não bastasse isso, meus irmãos, tem ainda ela traz ainda consigo o sentimento de saudade, o sentimento da lembrança de alguém que viveu entre nós e que não mais teremos ele na nossa presença. Somos furtados da presença da pessoa e não sabemos por quanto tempo mais teremos ela diante de nós, né? Porque a morte, de fato, ela vem carregada com esse sentimento de saudade, da lembrança de alguém que viveu entre nós e que não mais está diante dos seus entes queridos. Certamente a morte é algo estranha, ou podemos dizer, um dos grandes inimigos que entrou dentro da humanidade e que aflige a maioria dos corações e que trazem perplexidade também aos corações dos homens. Mas quem imaginou, meus irmãos, que por meio de algo tão terrível e danoso como é a morte, Deus poderia trazer e suscitar alegria, salvação e perdão ao coração de alguém? Quem poderia imaginar que por meio de um inimigo tão feroz e tão devastador a uma alma, Deus poderia dar a maior bênção que alguém poderia experimentar, que é o perdão dos pecados? Ou quem poderia imaginar que por meio daquele que é o maior avassalador das almas, o maior avassalador da humanidade, poderia trazer segurança ao coração, segurança a alguém, na certeza de que ele poderia habitar perpetuamente com Deus? Quem poderia fazer algo por meio de alguma coisa tão terrível? Quem poderia trazer tamanhas bênçãos por meio de algo tão terrível? E essa pessoa nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, acreditem, olha o que é que o texto está nos mostrando. Nós vemos aqui nada mais, nada menos do que Deus utilizando da morte do Senhor Jesus Cristo para trazer a maior bênção sobre toda a humanidade, por meio do maior sofrimento que alguém poderia experimentar, que era a morte de cruz, e ainda a ira de Deus consumindo a alma de alguém. Foi exatamente por meio desse ato que Deus trouxe salvação, mudança e transformação ao coração dos pecadores. E é exatamente isso que nós vemos e aprendemos quando olhamos para a passagem que está diante de nós. Aqui nós vemos com clareza a morte do Senhor Jesus Cristo, e é exatamente por meio da morte do Senhor Jesus Cristo que Deus traz a vitória, concretiza o seu plano de salvação, abençoando assim a humanidade com uma promessa de salvação. Sim, Deus usa o maior de todos os inimigos dos homens, o mais avassalador da humanidade, para dele tirar a maior bênção que alguém poderia experimentar: a salvação dos nossos pecados. É exatamente isso que nós vemos na passagem que está diante de nós. E se tem algo então que Marcos nos ensina, quando olhamos para a atitude do Senhor Jesus Cristo, de Deus agindo por meio do Senhor Jesus Cristo, o que aprendemos aqui nada mais é do que a morte de Jesus, ela é um meio de Deus satisfazer a sua justiça. Sim, foi por meio da satisfação da justiça de Deus, matando o Senhor Jesus Cristo, que ele concretiza o seu plano de salvação, trazendo então vida, trazendo então perdão, trazendo então reconciliação entre o homem e entre Deus. É isso, meus irmãos, que nós iremos ver, é isso que nós iremos aprender por meio da passagem que está exposta nesses versículos que nós acabamos de ler. A grande verdade é, meus irmãos, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se de fato Cristo morreu no seu lugar, Deus cumpriu a justiça dele. Ele utilizou, ele conquistou a sua salvação,
tão somente por meio da morte do Senhor Jesus. E é isso que nós iremos ver aqui, pelo menos em 3 pontos. Nós vemos como Deus, então, ele conquistou essa salvação, como ele satisfez a sua justiça, matando o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que Deus, ele satisfaz a sua justiça por meio da morte de Cristo, endurecendo o coração dos pecadores. Sim, se tem um meio pelo qual Deus conquistou, Deus conseguiu satisfazer a sua justiça, matando o Senhor Jesus Cristo, foi endurecendo o coração dos pecadores, para que assim pudessem agir com o Senhor Jesus. Além disso, nós vemos que Deus, ele satisfez a sua justiça, derramando a sua ira sobre Cristo, derramando a sua ira sobre os pecadores em Cristo Jesus. Sim, a lei de Deus, ele endureceu os corações dos pecadores, ele satisfez a sua justiça, derramando a sua ira sobre o Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, nós veremos que Deus, ele completa, ele cumpre esse plano de salvação, satisfazendo a sua justiça, salvando pecadores. É exatamente isso que nós iremos ver quando nós somos abordados por essa passagem que está aqui em Marcos, do versículo 29 até o versículo de número 41. Se tem um modo, meus irmãos, então, que Deus, ele cumpriu o seu plano de salvação, satisfazendo a justiça que era requerida pela lei, nada mais foi do que, em primeiro lugar, endurecendo o coração dos pecadores. Aqui na passagem que estamos diante dela, meus irmãos, ela fala acerca da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o momento principal, onde o Senhor Jesus Cristo morre, mas momentos antes da morte do Senhor Jesus Cristo, nós vemos como os pecadores estavam tratando o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a primeira ação que nós vemos dos homens, ao tratar Cristo, enquanto ele está crucificado, nada mais é do que levantando a eles insultos, levantando então escárnios contra a pessoa do Senhor Jesus. No versículo 29 até o versículo de número 32, o Senhor Jesus, ele ainda não havia morrido, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha sido humilhado pelos soldados romanos, sendo crucificado, colocado à exposição das pessoas em pleno Império Romano. E então algumas pessoas das quais estavam diante do Senhor Jesus começam então a levantar insultos contra a pessoa. E é exatamente isso que nós vemos aqui do versículo 29 até o versículo de número 32. Acompanhe a leitura e veja o que diz a passagem em questão. Do versículo 29, os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis os santuários, e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Se você reparar bem na leitura em questão, nós vemos aqui pelo menos 3 modos como esses homens, eles se reportam ao Senhor Jesus Cristo. Eles escarneciam do Senhor Jesus, eles blasfemavam do Senhor Jesus e eles também insultavam ao Senhor Jesus Cristo. E veja qual é a situação, veja qual a situação na qual o Senhor Jesus se encontra, que aos olhos desses homens, ele nada mais era do que um amotinador, um ladrão, um homem que estava enganando a sociedade. E ali está o Senhor Jesus Cristo, pregado na cruz, com a sua coroa de espinho, com o seu lado furado, à mostra, nu, para todas as pessoas, e então se aproximam dele, meus irmãos, três classes de homens. A primeira delas, como o próprio texto diz, eram pessoas que estavam passando por ali. Como eu havia dito no sermão passado,
o Senhor Jesus ele tinha sido colocado no Gólgota, que era uma montanha que parecia com uma caveira. E lá o Senhor Jesus foi crucificado. E abaixo da montanha tinha uma estrada onde passavam os viajantes, onde as pessoas que vinham das redondezas para entrar em Jerusalém, eles passavam ao sopé do monte. E de lá de baixo, eles conseguiam ver quem é que estava sendo crucificado, o que é que se estava passando naquele local. E o Senhor Jesus estava exatamente lá, como o principal de todos os pecadores, como o principal, o pior de todos os malfeitores. E aquelas pessoas que estavam lá embaixo, ao olharem para o Senhor Jesus Cristo, eles então blasfemavam o nome do Senhor Jesus Cristo e escarneciam então do seu nome. Eles diziam, eles balançavam a cabeça como um sinônimo de desprezo, e de lá mesmo eles diziam: "Ah, tu que destróis os santuários e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz." Aqueles homens, meus irmãos, apesar de ver a situação drástica na qual o Senhor Jesus se encontrava, eles não pouparam adjetivos escrachosos que pudessem difamar a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses eram os viajantes, ou como o próprio texto original traz, eles eram os passantes, aqueles que passavam pelo caminho. Mas eles não eram apenas essas pessoas que faziam insultos ao Senhor Jesus Cristo. Os principais sacerdotes que lá estavam ao sopé da cruz, olhando para o Senhor Jesus, também levantavam impropérios contra a pessoa do nosso Salvador. No versículo 31 diz assim: "De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se." Ali nós vemos os passantes. Agora nós vemos a classe religiosa, nós vemos os líderes religiosos de Israel, aqueles que deveriam reconhecer que aquele que está crucificado é de fato o Cristo de Deus. Eles então, sem coragem de externar publicamente a sua opinião, eles fazem um montim, eles se reúnem em conselho, em sua panelinha, em seu grupo, e entre si começam a escarnecer da pessoa de Cristo Jesus. Ele diz: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Como que dizendo, tudo o que ele fez, tudo o que ele pregou não serviu de nada. Olha o local onde ele foi parar, salvou tantas pessoas e nem mesmo ele pode se salvar. Afinal de contas, eles entendiam que qualquer pessoa que fosse dependurada em um madeiro, ele era considerado maldito. E além da classe religiosa, nós vemos também os ladrões que com o Senhor Jesus foi crucificado, levantando então insultos à pessoa do nosso Salvador. Agora vejam a cena, contemplem, meus irmãos, como se passa. Nós vemos a multidão lá embaixo que passava blasfemando de Cristo. Nós vemos a classe religiosa olhando para o Senhor e blasfemando dele, como também os malfeitores, os ladrões que de fato queriam fazer sedição na cidade e queriam tomar o trono de Israel. Eles, ao olharem para o Senhor Jesus, eles começam então a insultar a pessoa do Senhor. O texto é muito claro, no versículo 32, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Essa é a imagem do Senhor Jesus Cristo, um homem rejeitado por todas as classes sociais, um homem rejeitado por todos os homens, um homem que era objeto de escárnio, de vitupério, um homem na qual as pessoas olhavam e não viam nenhuma beleza nele. Assim foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você pense, de fato, essa é uma morte horripilante, na qual todo mundo está desconsiderando, onde todas as classes de pessoas, desde aqueles que não têm compromisso com a religião, até aquelas mais baixas da sociedade, eles rejeitam ao Senhor Jesus Cristo, eles rejeitam a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo.
Mas o fato é, meus irmãos, que todas essas coisas já faziam parte da agenda de Deus. Todas essas coisas já haviam sido profetizadas lá em Isaías 53, lá no Salmo 22, lá no Salmo 69, onde o próprio Deus havia profetizado que todos os homens o abandonariam. E foi exatamente desse modo como o Senhor Jesus Cristo, então, experimentou a sua morte. Cristo foi rejeitado por todas as pessoas. Cristo foi abandonado pelos seus discípulos, e toda a classe dos homens não queriam conta com o Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo, meus irmãos, isso daqui que aparece como sinônimo de fraqueza e de derrota para o Senhor Jesus, nada mais é do que sinônimo de vitória. Na verdade, o Senhor Jesus aqui, ele não está aqui sendo derrotado. Na verdade, ele está sendo vitorioso. Eu disse para vocês que há aqui 3 classes de pessoas. As pessoas que passavam, os sacerdotes, os religiosos e os ladrões. Mas ainda existe uma outra classe aqui no texto, na qual não está necessariamente nomeada gramaticalmente, mas se faz presente pela boca dessas pessoas, que nada mais é do que o próprio Satanás. Se você observar bem, esses homens nada mais são do que instrumentos de Satanás para tentar o Senhor Jesus Cristo. Satanás não deu trégua a Cristo Jesus, nem mesmo no momento da sua morte. Nós vemos aqui mentiras sendo contadas. Esses homens que passavam, ele dizia: tu que destróis os santuários e em 3 dias o reedificas. Na verdade, isso é uma mentira contada pelas pessoas. Cristo nunca havia dito que ele haveria de destruir o templo, que ele o reconstruiria em 3 dias. Pelo contrário, as palavras que ele disse faziam referência então ao seu próprio corpo. Não era verdadeiro o que esses homens estavam falando. Na verdade, eles estavam sendo instrumentos de Satanás para poder tentar o Senhor Jesus Cristo. E ainda nós vemos, meus irmãos, como a tentação, ela procede de modo ainda mais sagaz da parte dessa serpente venenosa que se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Perceba bem que é muito enfático na passagem que cada uma dessas classes, ele disse, salvou os outros, não pode nem mesmo salvar a si mesmo. Desça da cruz, se tu de fato és o Cristo. Cada um deles disse: desça da cruz, prove que você é Cristo mesmo, que você é o Filho de Deus. Prove que você é o Filho de Deus descendo da cruz. Cristo tinha plena convicção, ele tinha plena certeza de que ele era o Filho de Deus. E mais uma vez, ele resiste à tentação de Satanás, permanecendo cravado no madeiro. Quando Cristo, meus irmãos, não desce da cruz, é porque ele está também vencendo a serpente enganadora, vencendo Satanás, o mesmo Satanás que havia tentado Adão e Eva no jardim do Éden. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, quando permanece cravado na cruz, quando ele não desce da cruz para provar que ele de fato é o Filho de Deus, ele então está pisando na cabeça da serpente. Ele está de fato destruindo as obras de Satanás, que havia de destruir e havia destruído boa parte da humanidade com os seus pecados. A verdade é, meus irmãos, que a vitória do Senhor Jesus Cristo, o triunfo do Senhor Jesus Cristo apenas está começando. Primeiramente, ele destrói a arrogância dos homens, o pecado dos homens, e em seguida, ele destrói completamente Satanás, tirando então a sua força, vencendo todas as suas tentações e reduzindo ele ao pó. De fato, a serpente pisou o calcanhar do Senhor Jesus Cristo. Ele está cravado, mas Cristo moeu a cabeça da serpente por meio da obediência à palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, o nosso Salvador, ele vence, ele é vitorioso. Deus cumpre o seu plano e o seu propósito, endurecendo o coração dos pecadores, que é de fato o entregando à disposição das suas almas. Mas Cristo se faz vitorioso contra cada um deles.
contra a arrogância dos homens e contra todo o ardil de Satanás levantado contra o Senhor Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, quão poderoso é Deus, que por meio da cruz, que por meio da morte do Senhor Jesus Cristo, Ele destrói a arrogância dos homens e destrói também a força de Satanás. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de aplicar essa lição aos nossos corações e à nossa vida. Veja o Salvador das nossas almas. Veja de fato quem é o nosso Senhor Jesus Cristo e como Ele é triunfante na cruz do Calvário. E nós devemos guardar bem rente em nosso coração uma lição muito importante. E a primeira delas que eu gostaria de ressaltar a vocês é que Jesus, Ele não está interessado em satisfazer as expectativas dos curiosos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que Jesus, Ele não está interessado em satisfazer as expectativas dos curiosos. Essas pessoas, elas estavam diante da cruz apenas esperando que uma manifestação gloriosa da parte de Cristo pudesse acontecer. Eles esperavam ver Cristo descendo da cruz, para então eles passarem a crer em nosso Salvador. Mas como nós vemos, a resposta do Senhor para essas pessoas é um claro e um enfático não. Jesus, Ele não está interessado em satisfazer as expectativas daqueles homens curiosos. Eles só se aproximaram da cruz do Senhor para ver se alguma coisa maravilhosa demais acontecesse. E certamente você deve conhecer muitas pessoas que são apenas curiosas do Evangelho, pessoas que apenas se aproximam da cruz do Senhor Jesus, aproximam da mensagem do Senhor Jesus, aproximam do meio no qual o Senhor Jesus se faz presente, tão somente para nutrir, para conhecer ou para satisfazer a curiosidade deles. Eles não têm necessariamente uma necessidade e uma sede de compromisso com o Senhor Jesus. Eles apenas querem satisfazer as suas curiosidades. Não são poucas pessoas, meus irmãos, em nossos dias, que eles esperam acontecer uma manifestação espiritual muito grande para dizer assim: agora eu me torno um cristão. As pessoas muitas das vezes, elas esperam que Deus o livre de um acidente, que Deus o livre da morte, que um anjo aproxime-se diante dele e diz: olhe, creia no Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas, elas não estão necessariamente preocupadas com Cristo Jesus. Eles não estão preocupados em ser comprometidos com a cruz de Cristo. Estão apenas interessados em satisfazer a sua curiosidade. Mas a mensagem que nós temos, e a verdade que salta dessa passagem, é que se aqueles que querem ter um compromisso com Cristo, têm que crer nele como alguém crucificado, como alguém que foi morto, rejeitado, aquele mesmo homem, rejeitado por toda a humanidade, rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado pela sua nação e rejeitado também por Deus. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o meio pelo qual o homem deve ser salvo. Não há necessidade de manifestações espirituais gloriosas para que nós venhamos crer em Cristo. Devemos crer tão somente nisso. Cristo Jesus veio ao mundo, Ele é o Filho de Deus, e isto é o suficiente para a nossa salvação e a conversão dos nossos pecados. Se é assim que você se coloca, se isso é o suficiente para a sua alma, talvez de fato uma obra tenha criado, talvez Deus tenha começado uma obra no seu coração. Mas se você espera ainda uma manifestação gloriosa da parte de Deus diante dos seus olhos, talvez você seja apenas um mero espectador. Talvez você precise ainda de uma graça maravilhosa de Deus a trabalhar no seu coração, para que você olhe para aquela cruz e veja nela não um homem qualquer, veja nela não um malfeitor, mas o verdadeiro Filho de Deus, que veio ao mundo e destruiu a arrogância dos homens, como também a
a arrogância de Satanás. Aqui nós vemos, meus irmãos, então, em primeiro lugar, que Deus, ele satisfaz a sua justiça, ele satisfaz o seu plano de salvação, endurecendo o coração dos pecadores. Como está o seu coração? Como está o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Como está o seu modo de andar diante de Deus? Há de fato um compromisso na sua alma de obedecer e andar nos caminhos do Senhor? Considere essa passagem que nós estamos analisando. Deus, ele cumpre o seu propósito, não apenas salvando pecadores, mas endurecendo corações também. E é muitas das vezes, quando a pessoa não experimenta a salvação, é porque Deus não quer dar a salvação para aquela pessoa. Então ele endurece o coração das pessoas para não crer no Senhor Jesus Cristo. O meu desejo sincero é que você não seja enquadrado nessa condição e que Deus te livre. Mas aqui jaz um momento importante para que você confesse, reconheça que você depende de Deus. Deus, meus irmãos, satisfaz a sua justiça, endurecendo o coração dos pecadores. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui na passagem em questão. A segunda coisa que nós vemos aqui também é que Deus, ele satisfaz a sua justiça derramando a sua ira sobre os pecadores. Primeiro nós vimos que muitas das vezes Deus endurece o coração dos pecadores, mas ele também satisfaz a sua justiça derramando a sua ira, a sua indignação sobre os pecados dos homens. E veja o que diz então do versículo 33 até o versículo de número 37. Acompanhe a leitura da passagem de Marcos 15. Diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Aqui, meus irmãos, nós temos, por assim dizer, a morte do Senhor Jesus Cristo. Por assim dizer, não. Nós temos aqui o relato claro do momento da morte do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente nesse momento onde Deus está reunindo toda a sua ira, todo o seu ódio, toda a sua indignação sobre o pecado, e solvendo sobre a alma do nosso Senhor Jesus Cristo. E observe, meus irmãos, o cenário que se faz na hora da morte do Senhor Jesus Cristo, na hora em que o Senhor Jesus entrega a sua alma ao Pai e se faz um cadáver naquela cruz. É dito aqui na passagem que o sol, ele escondeu o seu brilho. A passagem diz que chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O que vem a ser essa hora relatada aqui em Marcos 33, a hora sexta, meus irmãos, nada mais era do que, em nosso relógio, né, em nosso relógio, 12 horas, era exatamente meio-dia. E é dito aqui que de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a face da terra. O Senhor Jesus havia sido crucificado às 9 horas da manhã. E ele passou de 9 horas até meio-dia pregado na cruz do Calvário. De meio-dia até 3 horas da tarde, pensem bem, o céu de Jerusalém ficou em trevas, escuridão, o sol escondeu o seu rosto, as nuvens se condensaram em um só lugar, fazendo com que uma sombra pairasse sobre Israel. De modo, meus irmãos, que todas as pessoas que estavam naquele lugar não podiam não perceber o que estava acontecendo. E quando nós olhamos para quem estava na cruz, o que é que estava acontecendo na cruz do Calvário,
nós vemos então essa declaração enigmática do nosso Salvador Jesus Cristo. Naquela cruz, cravado em pleno sol do meio-dia, onde as trevas estavam tomando conta da atmosfera, o Senhor Jesus, ele dá um grande brado. Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que a tradução Marcos aqui nos dá. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vimos que na porção anterior, os homens haviam desprezado a Cristo. Agora é o próprio Pai quem despreza o Senhor Jesus Cristo. Aqui, todos os nossos pecados estão sendo reunidos em Cristo Jesus. Os pecados de todos os eleitos, desde a fundação do mundo até o dia em que Cristo há de voltar para julgar a terra. O pecado de todos os eleitos se faz presente agora na alma do nosso Senhor e Salvador Jesus. E Deus dos altos céus, meus irmãos, contempla o seu Filho cravado na cruz, e quando olha para ele, não vê outra coisa senão o pecado. Ele vê o seu Filho manchado pelo pecado, ele vê o seu Filho maculado, como algo desprezível, como algo que não traz mais prazer para a sua alma. E então dos céus, ele dissolve toda a sua ira, todo o seu ódio, toda a sua repugnância sobre a alma do Senhor Jesus Cristo, fazendo então ele enfermar, fazendo então ele gritar um grande brado do seu coração: Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que tu voltaste as costas para mim? Por que tu me abandonou nessa hora tão difícil da minha alma? Ele já havia sido chicoteado, ferido pelos homens, mas a tacada final, aquilo que ele fez suar gotas de sangue no jardim do Getsêmani, agora está se tornando real na sua vida. Deus está ferindo o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Aqui nós não podemos esquecer, meus irmãos, daquela passagem na qual é relatado no Antigo Testamento, em Gênesis 22, acerca de Isaac, o filho de Abraão. Certamente aqui jaz o Isaac de Deus, que foi ferido por Deus. Naquela ocasião, Abraão havia recebido uma comissão de Deus, de que ele deveria ir no Monte Moriá, sacrificar o seu único filho. Isaac era o filho da velhice de Abraão, era o único filho que Abraão tinha. Abraão teve Isaac na sua velhice, ele esperou muito tempo por isso, até que Deus o agraciou. E houve um momento em que Deus disse para Abraão: Abraão, agora eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício. Abraão creu em Deus. De madrugadinha ele pegou o seu burrico, pegou Isaac, pegou os seus servos e foi em direção ao Monte Moriá. Ao chegar perto do monte onde ele deveria sacrificar Isaac, ele disse para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e Isaac iremos adorar a Deus no monte. É dito que Abraão colocou nas costas de Isaac a palha e o fogo e o cutelo, né? A palha e o fogo para queimar o sacrifício. E Isaac ali carregando o feixe de lenha, e Abraão necessariamente com o que era necessário para botar fogo na lenha. Ele olha para o seu pai Abraão e diz assim: pai, aqui eu vejo a palha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz assim: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. E então ele segue em direção para o Monte Moriá. Abraão pega Isaac, pega as cordas, amarra Isaac como se fosse um animal. Isaac como um cordeiro manso, sem pestanejar, porque ele confiava no seu pai. Ele havia entendido que ele era o sacrifício. Abraão pega Isaac no colo, coloca ele no altar, levanta o cutelo para ferir o seu filho de morte. E quando ele vai descer o cutelo para ferir o coração de Isaac, um anjo brada do céu dizendo: Isaac, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei
que tu teme a Deus e que tu és fiel a Deus. Eis o cordeiro aí do lado, sacrifique o cordeiro do lado. E então, meus irmãos, Abraão foi poupado de sacrificar o seu único filho. Mas a história não acabou por ali. Nós vemos que havia um cordeiro do lado de Isaac, e foi exatamente aquele cordeiro que Abraão sacrificou naquele dia. E aqui de novo, meus irmãos, a cena se repete, mas não mais com Isaac de Abraão, mas com o Isaac de Deus. O Isaac do Senhor Deus, que colocou o seu facho de lenha na cruz, que sobe agora até o altar da cruz, e lá então, Deus dos altos céus, ele desce o cutelo até o coração do Salvador, fazendo ele morrer pelos nossos pecados. E de fato, aqui está, meus irmãos, em plena Páscoa, em plena festividade da Páscoa, está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, aquele que nunca havia perdido a comunhão com Deus, aquele que olhou para Deus em todo o seu ministério, enquanto esteve aqui na terra, e não descumpriu um só dos seus mandamentos. Deus agora o mata na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Sim, aquele que deu a vida, aquele que do nada trouxe a existência, experimenta na sua alma, experimenta no seu corpo os flagelos da morte. De fato, meus irmãos, não apenas o flagelo da morte. Você poderia ficar, talvez, admirado, como Deus pode fazer isso com o seu único filho, mas ele faz coisa ainda mais grave, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele não somente desceu até a morte, mas o inferno subiu até o Senhor Jesus Cristo. Foi aqui na cruz, onde o inferno dos eleitos, o inferno de cada um dos pecadores, de que havia ser salvo, ele se faz presente no Senhor Jesus. Deus dissolve todo o cálice da sua ira sobre a alma de Cristo, fazendo então o nosso Salvador morrer. Você poderia imaginar que cena é essa? Você poderia imaginar o que é que está acontecendo dentro da alma, dentro do coração, dentro da estrutura física desse Deus homem que está na cruz do Calvário? Nem mesmo o melhor de todos os pecadores que já veio nessa terra poderia trazer em detalhes o que é que se passa por detrás dessas palavras do nosso Salvador. Deus o abandonou, Deus o feriu de morte, Deus fez com que o inferno de Cristo descesse, o inferno dos pecadores descesse sobre o Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente desse modo, meus irmãos, então, que Deus, ele satisfaz a sua justiça para trazer salvação aos pecadores. Sim, por meio de algo tão drástico, por meio de algo tão vergonhoso, por meio daquilo que era o nosso maior inimigo, a morte, Deus consegue trazer a maior bênção que a humanidade poderia experimentar, o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus, uma nova esperança diante de Deus, uma vida novamente restaurada com Deus. Sim, é aqui na cruz onde famílias são restauradas, onde uma nova criação está surgindo, onde povos estão se arrependendo, nações estão se convertendo. É tão somente por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo, na sua morte, quando Deus dissolve a sua ira sobre o nosso Salvador. Veja, meus irmãos, o que os nossos pecados fizeram com Cristo Jesus. Veja o que de fato, quanto sofrimento o nosso Senhor Jesus experimentou, não apenas na sua carne, mas também no seu espírito. Não somente no seu espírito, mas no seu relacionamento com Deus. Nunca se esqueça disso. Para que você tivesse comunhão com Deus, foi necessário que Cristo perdesse a comunhão dele com o Pai. Ele que nunca havia perdido isso antes, foi necessário que ele perdesse a sua comunhão com Cristo, com o Pai,
para que você tivesse comunhão com Ele. Meus irmãos, é muito triste quando nós vemos a apatia da igreja no que diz respeito, principalmente, naqueles momentos de comunhão com Deus. Como, por exemplo, em irmos para os ciclos de oração, como fazemos presentes no culto, quando nós negligenciamos a leitura da palavra de Deus, ou quando nós negligenciamos a oração, ou então quando nós negligenciamos a comunhão entre todos os santos. Meus irmãos, quando nós nos afastamos dessas coisas, nós estamos preferindo outras, em vez da comunhão com Deus. E muitas das vezes nós amamos mais outras coisas do que necessariamente essa comunhão que Cristo conquistou para nós. Veja o alto preço que Cristo pagou por nós, para que nós pudéssemos estar aqui na sua casa, adorando a Deus, para Deus estar falando conosco por meio da sua palavra, para que o seu Espírito pudesse habitar dentro de nós. Como é que nós podemos responder ao Salvador de um modo diferente do que não entregando a Ele a totalidade da nossa vida? Cada minuto do nosso tempo, cada segundo dos nossos pensamentos deveriam ser dedicados ao Senhor Jesus Cristo, deveriam ser dedicados a Deus e não aos seus desejos egoístas e escabrosos. Muitas das vezes estamos tão preocupados conosco, com a nossa conta bancária, com a saúde dos nossos filhos, com a situação da nossa casa, mas não nos preocupamos com o nosso relacionamento com Deus. Porque sem esse relacionamento com Deus, não adianta você ter uma conta gorda no banco, não adianta você gozar da mais bela saúde, não adianta você ter a família mais linda, não importa de nada se você não tem comunhão com Deus. Você vai experimentar essa ira de Deus quando partir da humanidade, quando partir para o outro lado do rio, é a ira de Deus que você vai encontrar. Como podemos, meus irmãos, negligenciar tamanha salvação na qual é trazida por nós, por meio dessa passagem? Mas ainda tem uma coisa a mais que eu quero mostrar para vocês, ainda nessa passagem. Se você ainda não se sente convencido de que Deus é a melhor coisa que você pode procurar, veja então, meus irmãos, que como o Senhor Jesus, Ele deseja Deus. E nós vemos por meio desse desejo de Deus, que Deus é o maior bem que uma alma pode experimentar. Não existe maior alegria ou maior presente que uma alma pode gozar do que ter Deus habitando na sua alma. E nós vemos isso pelo relato do Senhor Jesus, quando Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Preste bem atenção nessas palavras do nosso Salvador, meus irmãos. Aqui nós vemos Deus descendo sobre Cristo, aliás, fazendo subir até Cristo o inferno. Nós vemos Deus humilhar, espezinhar o Senhor Jesus. Nós vemos necessariamente Deus abandonar o Senhor Jesus, tirar a comunhão com Ele, virar as costas para Ele. Mas nós vemos o quanto Deus é desejável, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é sublime, por meio dessas palavras de Jesus. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? É como se Jesus dissesse: ainda que o Senhor me lance no inferno, ainda que o Senhor me faça perecer nessa cruz, ainda que o Senhor dissolva sobre mim todo o cálice da sua ira, Tu és o meu Deus. Não importa o que tu faças comigo, não importa quanto vexame, quanto ódio o Senhor tenha de mim, ainda assim Tu serás o meu Deus, ainda assim Tu és a coisa mais desejável que a minha alma pode ter. Não importa se eu experimente o inferno na minha vida, não importa se eu estou cravado nessa cruz, não importa se o mundo me despreza, Tu continuarás sendo o meu Deus. Ainda que Tu me lance no inferno, ainda assim Tu serás o meu Deus. E por que Cristo está fazendo isso?
porque ele conhece a natureza desse Deus, ele sabe que Deus é justo, é santo, e que não há coisa melhor a se desejar ou se ter na alma. Por isso é que ele lamenta: por que tu me abandonaste? Tu que és o desejo da minha alma, tu que é o anseio do meu coração, por que tu me desamparaste? Por que tu me abandonaste? Isso ele faz, meus irmãos, porque não existe nada mais desejável nesse mundo do que Deus. Não existe nenhum presente maior, não existe bênção maior que alguém possa experimentar na sua alma do que ter Deus habitando no seu coração. O que é que mais você quer na sua vida? O que é que você quer mais glorioso do que isso? O que? Me diga, argumente, fale para mim. O que é que você tem mais glorioso, mais desejável do que o próprio Deus? Não existe, não existe, não existe. Deus é completamente desejável, é o maior bem que uma alma pode ter. Então não perca tempo se ocupando com coisas triviais dessa vida. Deus não nos chamou para esse mundo, Ele nos chamou para uma realidade maior e mais gloriosa. É comunhão com Ele, é amizade, é aproximação, é relacionamento de pai com filho. É isso que Ele quer conosco, é isso que Ele espera dos pecadores. Ele quer comunhão com os pecadores. O que é que mais nós temos que desejar, meus irmãos? O que é que mais nós queremos ter? Me diz, é ganhar na loteria? É não ter problemas em casa? O quê? Ter Deus habitando dentro da nossa alma, dentro da nossa casa. Isso porque Ele é a coisa mais desejável que alguém pode experimentar. Será que você já goza desse presente? Será que você já goza desse benefício tão maravilhoso? Se não, olha, seja hoje o dia da sua decisão. Olha, seja hoje o dia que você vai abandonar esse mundo. Olha, seja hoje que você vire as costas para tudo, que você seja desprezado pelos homens, que você rejeite as coisas, que você seja desprezado pelas pessoas, mas que você tenha o favor de Deus. Me diga, o que é mais desejável à sua alma do que Deus? Não tem. Ainda que você vasculhe, não tem. Eu sei que o meu tempo já passou, mas eu ainda tenho uma coisa mais para falar, meus irmãos. E aqui eu queria mostrar para vocês a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que mesmo morrendo, Ele continua sendo Deus. Mesmo o Senhor Jesus Cristo cravado na cruz do Calvário, mesmo Ele experimentando o ódio de Deus, o inferno na sua alma, Ele ainda continua sendo o Deus vivo e poderoso. Ele continua sendo a autoridade máxima na humanidade. Se você olhar para essa cena aqui, o Senhor Jesus Cristo diz assim, no versículo de número 39 a 41. Peço que vocês acompanhem essa passagem. É dito assim: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. O que é que nós vemos o Senhor Jesus fazendo aqui, meus irmãos? Nada mais é do que salvando os pecadores, salvando um pecador. Mas pastor, ele não morreu? Sim, ele morreu. Ele está experimentando o inferno na sua alma, mas mesmo assim, ainda que os seus braços estejam na cruz do Calvário, ainda que os seus pés estejam cravados por um madeiro, a sua mão, o seu braço forte não para de salvar. Aquele que está imobilizado no seu corpo físico, ele sustenta o universo pela força da sua mão. Ele segura os astros, os planetas, as constelações. Tudo está sendo governado pelo Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele está ali na cruz do Calvário, enquanto Ele está dando a sua alma para a morte, Ele governa como um rei. Ele é a autoridade máxima que o mundo pode experimentar.
ainda que ele morra, a sua morte é a vitória do cristão. É por meio da morte do Senhor Jesus Cristo que o pecador é salvo. Por isso que o centurião, ao olhar para aquela cruz, ao ver todas as coisas que estão acontecendo, ao ver Jesus dar o brado, ao ver a ira de Deus, as trevas se fazendo naquele ambiente, ao ver a forma mansa, calma do Senhor Jesus entregar a sua alma na morte, aquele centurião romano, aquele soldado romano, ao ver aquele homem na cruz, ele diz: aquele homem ali não é um assassino, aquele homem ali não é um malfeitor, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Os olhos daquele homem, ao ver a morte do Senhor Jesus Cristo, traz salvação ao pecador. As cadeias são quebradas, as escamas são arrancadas, e os pecadores são libertos. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e agora, meus irmãos, os homens têm livre acesso a Deus. Foi por meio da morte de Cristo que aquele lugar que era reservado tão somente para o sumo sacerdote, uma vez ao ano, dá entrada agora a todos os cristãos, a todos aqueles que haverão de crer no Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Foi por meio da morte do Senhor Jesus que ele trouxe salvação à humanidade. Foi por meio da morte, foi por meio desse inimigo terrível, foi por meio dessa chaga maldita que entrou por o pecado no mundo, e com ele a morte. Foi exatamente por meio desse mal que ele trouxe a maior bênção que a humanidade poderia experimentar: a reconciliação com Deus, a abertura novamente ao Éden, o acesso livre à presença do Pai. Cristo Jesus, meus irmãos, Deus, meus irmãos, ele satisfaz a sua justiça, além de dissolver a sua ira, salvando também pecadores por meio do Senhor Jesus Cristo. A mensagem, meus irmãos, e aqui eu gostaria de encerrar fazendo essa última aplicação. Depois de todas essas coisas que nós acabamos de ouvir, eu queria dizer para você que a mensagem da cruz, ela é capaz de salvar o pecador mais improvável que seja. A mão do Senhor Jesus, ela não está limitada para salvar aqueles que aparentemente parecem ser crentes ou que têm uma boa índole. Não, Deus costuma chamar pecadores e pecadores maus, e o exemplo disso é o centurião e as mulheres que estão aqui. Se você vê o relato desse centurião, se você conhecer quem é o centurião, ele na verdade era um soldado romano que cria em César. Na verdade ele já havia visto várias crucificações, uma crucificação a mais ou a menos para ele não fazia diferença, coisa nenhuma. Esse homem sabe o que é, então, fazer coisas ruins. Certamente os soldados que pregaram Cristo na cruz foram amando desse centurião. Mas observe bem, ainda que esse homem seja, podemos dizer assim, um assassino, porque foi amando dele que Cristo foi crucificado, esse mesmo homem que mandou que a lança entrasse no lado de Cristo, ele foi salvo pelo Senhor ao ver a sua morte na cruz. Muitas daquelas pessoas que cravaram Cristo, que zombaram dele, que falaram mal dele, que escarneceram dele, eles foram perdoados dos seus pecados e Cristo salvou os seus inimigos. O que eu quero dizer para vocês é que não existe pecadorzinho ou pecadorzão para o Senhor. Os pecadores mais improváveis são alvos da graça salvífica de Deus. Talvez você tenha um pecador improvável na sua casa, talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe, talvez um irmão seu, talvez alguém que você olha e diz assim: não, essa pessoa já está perdida, nunca que ela vai na igreja, nunca que ela vai ouvir um sermão. Engano. Deus não tem a sua mão encolhida. Aqueles que para nós são os pecadores mais improváveis,
eles podem ser alvo da graça de Deus. Não existe pecadorzinho ou pecadorzão para a graça salvífica de Cristo. Por meio do seu amor, por meio do seu sacrifício, é que Ele salva pecadores e traz a reconciliação com Deus. Assim, meus irmãos, é o que eu gostaria que vocês tivessem na sua mente, guardassem isso bem claro no seu coração. Deus, Ele pega aquilo que é a coisa mais danosa para a humanidade, aquilo que é a assolação das almas, aquilo que é a tristeza de muitas mães, de muitos órfãos, aquilo que é a tristeza de muitas viúvas. Por meio da morte, foi que Ele trouxe a salvação à humanidade, foi que Ele trouxe a alegria da reconciliação com Deus, foi que Ele trouxe o perdão para os pecados dos homens. Quem poderia dizer que Deus pudesse do grande mal fazer um grande bem? E Ele fez, meus irmãos, fez por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que nós olhemos para a cruz e não nos envergonhemos dela, que não tenhamos vergonha de anunciar a mensagem do Evangelho nas ruas. Ela é o poder de salvação para todo aquele que crê. Não existe outra mensagem, não existe outra pregação, é a cruz de Cristo Jesus. Não leve outra coisa para os homens, eles precisam se arrepender por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos guarde, e nos faça amar o nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de traspassar juntas e medulas e fazer discernir os intentos dos nossos corações. Ó Deus, que essa imagem, essa mensagem possa estar em nosso coração, que possamos, ó Deus, ver as feridas do nosso Salvador e por meio delas as nossas serem saradas. Ó Deus, que possamos amar cada vez mais o Senhor Jesus Cristo, que possamos confirmar mais o nosso compromisso com Ele, de vida e de obediência. Ó Deus, faça com que a Tua igreja, Senhor, nunca se esqueça da cruz do Senhor Jesus Cristo, que foi por meio dela, que é por meio da cruz que a igreja existe, e é por meio da cruz que os crentes são reconciliados contigo. A Ti, ó Deus, seja dada honra, glória por toda a eternidade. É o que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar aqui o presbítero Moisés e o diácono em disponibilidade, Gerson, e também o diácono